você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você aqui conosco. Hoje nós temos convidados muito especiais, assuntos muito importantes para tratarmos, mas antes quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros por essa mesa deliciosa, preparada com muito carinho para os nossos convidados. É sempre uma alegria tê-los aqui com a gente, para agradar os nossos convidados, nós ficamos muito felizes em recebê-los. Bom, antes de começarmos o nosso assunto de hoje e de apresentarmos os nossos convidados, eu quero que você preste atenção nessa foto que nós vamos colocar na tela. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante, aí você está vendo várias etapas da vida da Mari. Conversei com a Mari essa semana e pedi para que colocasse essa foto para nós começarmos a falar desse assunto, que é extremamente importante. Nós estamos falando de uma pessoa que na primeira, pode colocar a foto de novo, na primeira foto você vê uma menina perfeita, com óculos perfeito, tudo certinho. Vou te falar exatamente o que aconteceu ali. Quando a Mari, em 2000, estava nessa primeira foto, ela decidiu fazer uma harmonização facial, que é essa da segunda foto. Ela foi em Matão, que é o lugar onde ela mora, e ela procurou um profissional, e ele sugeriu que ela fizesse mais uma aplicação para a boca ficar um pouquinho maior, mais cheinha. Essa terceira foto foram alguns meses depois, quase em 2021, quando ela perdeu o lábio. Ela foi vítima de um procedimento errôneo, colocaram PMMA, a Dani está aqui com a gente, vai falar um pouco sobre isso. Ela perdeu o lábio, isso é muito importante que você preste atenção, por quê? Porque a penúltima foto que você vê foi uma das cirurgias que ela fez para a reconstrução da boca. Ela perdeu a papila, ela tem alguns sabores que ela já não sente mais. E esta última foto é já depois do terceiro ou quarto procedimento, ela tirou essa foto ontem. Logo depois que eu conversei com ela. A Mari não pode dar entrevista, ela fechou um contrato com uma emissora grande, que também tem ajudado nessa toda a reconstrução da boca dela. E eu coloquei essa foto primeiro para você entender o nosso assunto de hoje. Graças a Deus, a Mari está melhorando. Ainda não está completamente bem, mas está melhorando. Está bem diferente da penúltima foto, como você vê nessa última foto de ontem. Nós estamos falando de pessoas que procuram por procedimentos estéticos no país muito. Nosso país é o segundo em procedimentos estéticos e cirúrgicos no mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Em 2023, foram 3.300.000 cirurgias e procedimentos. É o pacote todo que inclui isso. Agora, é muito importante que você entenda que na mesma velocidade que está crescendo a procura por procedimentos estéticos, o número de pessoas, de vítimas, de procedimentos que dão errado, procedimentos mal sucedidos, também tem aumentado. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, só para você ter uma ideia, denúncias de pessoas que estão exercendo a profissão erroneamente, no caso dos médicos, crescem a cada dia. Nos últimos 10 anos, o número aumentou, as ocorrências também aumentaram muito. São quase 2 ocorrências por dia de denúncias de médicos que não estão aptos para fazer esse tipo de procedimento. Ou alguns que nem são médicos. Em cada mês, são pelo menos 8 boletins de ocorrências registrados de pessoas que são vítimas de procedimentos mal sucedidos. É um número bastante alto e depende muito de nós para nós evitarmos esses problemas. Nós não estamos aqui para falar para você não buscar ficar melhor, envelhecer mais bonito, hoje a tecnologia está a nosso favor, não é isso. Mas é preciso que você fique atento para que não aconteça o que aconteceu com a Mari e com tantas outras milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Daniela Moleiro está aqui com a gente hoje, pedi para que a Dani retornasse. A Dani é uma especialista no assunto, ela tem ministrado cursos no Brasil inteiro, justamente para que os profissionais se capacitem para poder atender essa demanda tão grande, porque existe uma capacitação. Muitas vezes não, até os médicos também precisam ir cada vez mais se atualizando, porque a tecnologia, como eu falei para vocês, está ao nosso favor. Então, é preciso que se saiba fazer os procedimentos. E quem tem essa autorização, sempre procura a Dani para fazê-lo, porque ela tem ministrado esses cursos e ela vai falar para a gente da importância dessa atenção na hora de você escolher o profissional e até o procedimento que você quer fazer. Dilene está aqui com a gente hoje, estou muito feliz de recebê-la. Ela é cantora, é empresária, é atriz e ela busca ficar linda como já é. Então você vai conhecer um pouco mais da história dela. Alguns problemas que ela teve depois de algumas cirurgias fizeram com que ela ligasse aquele alerta maior, sabe? De você prestar mais atenção e
e de entender melhor aquilo que você quer, conversar com um profissional que tem essa sabedoria também de te dar um break. Olha, isso não é legal, calma, que isso é um exagero. Ela vai contar um pouco para a gente dessa experiência. Nós vamos ter daqui a pouco uma convidada também na linha, e antes eu já quero falar com a Olga. A Olga está aqui conosco, e eu sempre peço para que a Olga venha, porque quando eu montava essa pauta, eu pensei assim: a quem a gente pode atribuir os erros? A falta de profissionalismo? Ao nosso excesso de vaidade, porque a gente procura demais, e essa necessidade que a gente tem de não envelhecer nunca, de não mostrar que está ficando velho? O que será? Qual será que é o problema? Você acha que o problema é o quê, Olga? Começando, a nossa cabeça não está muito boa, Olga? Oi? A nossa cabeça não está muito boa, você acha? Não, na verdade, assim, nós vivemos numa sociedade que exige que nós continuemos jovens a vida inteira. Você vê, existe um preconceito muito grande contra pessoas da terceira idade, valoriza-se demais a juventude e ninguém quer envelhecer justamente por conta desse preconceito. Então, não há nada contra você querer fazer procedimentos estéticos, mas o problema é, nós temos uma gama enorme aí de pseudo-profissionais, invadindo a área para fazer coisas que muitas vezes eles não são capacitados. E, por outro lado, nós temos uma série de pessoas que têm uma baixa autoestima e acreditam que se elas permanecerem com a aparência jovem, bonita, elas vão ser amadas. É a solução de todos os problemas, a beleza. Exatamente. Né? Ou seja, ninguém que é bonito fica sozinho e sofre, né, então? Exatamente. Não por é essa por teoria, né, Di? Por essa teoria. Boa tarde, querida. Boa tarde. Não é verdade, Di? Porque se esse é o caminho, não, é igual a história do dinheiro, né? Se é rico, você não tem problema, você não sofre. Era se meu é bonito, sonho. Então pronto. Então você não tem problema nenhum, não sofre por amor, não vai ser rejeitado. Não é, Di? Mas não é bem assim, né? Era meu sonho fazer a cirurgia plástica, colocar a prótese mamária. Quanto tempo faz, Di, que você fez? Agora já tem 5 anos que eu fiz a última cirurgia. Porque a primeira, quanto tempo faz? Já tem uns 10 anos. Quer dizer, olha o tempo para poder ir recuperando. E eu fiz 8 cirurgias. Deus do céu, meu Deus. 8 cirurgias. Você tinha o sonho de ter o seio maior? Sim, porque eu era bem pequeno mesmo, sabe? E eu fui procurar um bom profissional, eu estudei sobre o profissional antes de me comprometer com ele. Tomou todos os cuidados? Tomei todos os cuidados e mesmo assim teve um erro médico. Ele colocou a prótese através das axilas e pelo que eu soube depois do segundo médico, ele deveria ter amarrado para a prótese não subir. E ele não amarrou por dentro. E a minha prótese do lado direito subiu e ficou aqui em cima. Aqui. Eu quero falar uma coisa para você. Porque eu vi essa foto, a Di mandou a foto para a gente. Mas a foto impressiona demais. É por isso que eu optei por não colocar, eu tenho essa foto. Porque realmente o que ela falou é verdade. Você tem um seio no lugar certo e você tem um outro seio aqui. Então é desesperador quando você vê a imagem. Eu imagino mas a hora que você acordou, já estava assim ou com o tempo foi mudando de lugar? Não, foi um dia depois a prótese subiu. Meu Deus do céu, que desespero, hein? E o pior de tudo é que é visível demais, né, Di? Pior de tudo que foi o profissional, que quando eu cheguei para contar para ele, né, ele falou, a gente vai colocar uma faixa aqui por cima que vai descer a prótese pouco a pouco. E eu acreditando, eu era muito jovem. Mas não é isso, né? Você procura um profissional, não tem nada contra ele. Você tem que acreditar nele, né? A única pessoa... Não é culpa sua, é uma pessoa que é... Eu coloquei a faixa, mas aí não estava funcionando. Eu peguei e comecei a entrar em pânico e falei para ele, não consigo ficar assim. Eu não consigo ficar assim. E, psicologicamente está me afetando bastante. Aí ele pegou e falou assim, vamos fazer então uma cirurgia por baixo da mama. Eu que não queria ter cicatriz, que era para ter feito pelas axilas, tive que ter uma segunda cicatriz por debaixo da mama. Aí ele resolveu descolar a minha musculatura, soltar ela para ela não empurrar para cima a prótese. Jesus amado. E colocou... Né, que absurdo, E colocou de novo a prótese. Eu lembro que a dor era tanta que só a morfina me passou a dor que eu estava sentindo quando eu acordei. Essa já foi a segunda cirurgia. Essa foi a segunda cirurgia. Porém, eu estava vendo com o tempo que o meu seio estava desequilibrado. Então, estava assim, um maior do que o outro. E estava perceptível, porque minhas amigas falavam assim, o seu seio tá estranho. Tá estranho. E aí aquilo já ficava, sabe assim, incomodando, né? Lógico, você faz o negócio para ficar melhor. Sim. Aí eu fui ver um outro especialista e ele falou para fazer uma rádio para ver uma radiofrequência, um exame? Um exame
para ver a posição da prótese. Aí viu que estava uma por cima do músculo e uma por baixo do músculo. Pelo amor de Deus, gente, que absurdo. Foi bem Daí ele já te deu a notícia que você ia ter que fazer outra cirurgia. Eu tinha que fazer a terceira cirurgia. E isso já passou mais de um ano, né, nessa história? Já passou. Porque a gente tem que sempre lembrar que de uma cirurgia para outra você tem que ter o tempo de recuperação. Eles falam 6 meses de recuperação. Não sei se estou certa, estou certa? Sim, normalmente 6 meses entre cicatrização, a peça, né, acomodar. Então a gente tem um tempo. Então é isso, aí esperei os 6 meses para fazer a cirurgia e ele não queria me operar mais. Ele falou assim, olha, fica assim durante um tempo. Ele, o médico primeiro? O segundo médico. Ah, já o segundo? Ele não queria me operar mais. Dr. Levi, ele que salvou minha vida, né, na verdade. Que salvou, que arrumou tudo como deveria ser. Mas ele sempre foi muito franco. Ele falou assim, não faça essa cirurgia, porque já foi muito mexido. Vamos esperar um pouco. Mas eu era jovem, não conseguia... Ansiedade... A doutora sabe como é que é. Jovem, hoje eu tenho 35, então não tenho o mesmo pensamento quando eu tinha 19 anos, né? Hoje você esperaria um pouco mais, hoje eu escutaria e esperaria um pouco mais. Mas eu não escutei. E ele falou assim, vamos colocar, então, uma prótese maior, né? Para preencher o vazio. Tentar equilibrar. Para tentar equilibrar. Só que foi criando umas ondas, sabe, em cima da pele, assim, por falta de gordura. Meu Deus, que desespero isso, gente. Umas ondinhas assim, relevo mesmo, assim. Em vez de ficar lisinho, ficava assim umas ondinhas. E eu falei para ele, o que eu faço agora? Aí ele falou assim, vamos tentar colocar nanogordura do seu próprio corpo, vamos injetar nos seios para preencher essa lacuna. Fui para a sala de cirurgia, fazer uma lipoaspiração para pegar essa gordura e injetar nos seios. Nossa Senhora. Depois disso, é longa história, viu? Tá preparado? Mas eu vou te interromper para ouvir o final, mas eu quero ver até esse pedaço. Essa também não deu certo. Essa deu certo, só que meu corpo começou a eliminar a gordura. Como o que acontece quando você usa a gordura para absorver. Então nós paramos na terceira cirurgia. Na quarta. Na quarta, né? Na quarta. Então agora, não, na terceira. Duas foi o médico que fez e essa... Não, ele fez... Foi aquele lá outro. Ele fez a cirurgia, mas depois ele ficou com as ondinhas. Terceira. E depois ele falou para fazer... A do enxerto, vamos dizer assim. Tá. Então nós paramos na quarta cirurgia. Dani, tem uma coisa muito... Primeiro, obrigada por você estar aqui, minha amiga. Que a Dani é uma parceira de tantos anos e é uma pessoa extremamente competente. A Dani sempre teve clínica de estética, então ela conhece os dois lados. Agora que ela se dedica à preparação das pessoas, dos profissionais, eu acho isso muito importante, porque a gente precisa ter essa noção de que nós precisamos buscar profissionais que têm essa capacitação. A gente não pode questionar a capacitação das pessoas ou o diploma médico, não é isso que está em jogo, mas a gente tem visto pelas denúncias, e essas denúncias de Conselho Regional de Medicina, de Conselho Federal de Medicina, mesmo de conselhos internacionais, que se fala muito sobre isso, que também é muito comum nos Estados Unidos, tanto os erros quanto as denúncias, a gente sabe que é muito menor do que o que existe, na verdade, porque tem gente que desanima e nem vai fazer boletim de ocorrência. Tenta acertar com o médico para ver se o negócio vai mais rápido, porque quando entra a polícia, às vezes o médico já começa a ficar com medo e começa a não querer atender. A revelia, sim, está errado? Está. E você precisa fazer, nós vamos falar sobre denúncia daqui a pouco. Então é importante essa preparação. Agora, o que eu tenho percebido são os excessos. Me dá a impressão de que quanto mais a tecnologia avança, e a gente sabe que tem muita coisa, a internet, ela traz um bombardeio de informações e as pessoas começam a achar que elas podem fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Nem tanto as cirurgias, mas porque agora está na moda até o explante ao invés do implante. Exato. E tal. Mas o procedimento estético que tem crescido muito, a gente percebe que você vê um negócio na internet, você já acha que é para você. E tem gente que faz tudo isso, que vai atrás de tudo isso, e o profissional que faz. Essa falta de limite dos dois lados, eu acho que tem agravado ainda mais a situação, né, Dani? Sim, mas o mais importante é que todos os profissionais que têm habilitação para fazer qualquer procedimento, você pode consultar esse profissional. Então, além de você passar por uma consulta, saber visitar o lugar, ver se ele tem todas as normas de funcionamento, que são muito importantes, os conselhos regionais que ele está habilitado a fazer parte do conselho. Então, seja um médico, um biomédico, um farmacêutico, um esteticista, todos os profissionais, ele tem um número de classe, ele é regulamentado e ele tem o suporte importante para estar habilitado para trabalhar. E, claro, nós somos bombardeados por muitos lançamentos tecnológicos, porque
a estética, ela está relacionada ao bem-estar do indivíduo. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela fala que 80% da nossa saúde mental está relacionado ao seu acolhimento do seu corpo, da sua beleza. E, obviamente, que a gente quer se sentir bem, né? Moda, status, físico. Então, é importante a estética na nossa vida, mas saber quem pode fazer e se esse profissional ele está habilitado para fazer. Porque quando a gente ouve as histórias de uma prótese por cima do músculo, uma prótese por baixo, isso é irreal, né? Assim, infelizmente, é uma infelicidade que a gente tem, a devolução dessa expectativa, porque você chegou lá feliz, buscando uma beleza. Procura um médico, deu azar do médico que não tem tantas denúncias, não devia ter denúncia nenhuma, porque médico é mais fácil ainda de você achar. Exato. Quando ele tem problema, porque médico, você colocar o nome dele hoje em dia no Google, já sai tudo, você não precisa nem entrar no Conselho Regional. Exato. Porque o médico que tem problema, a pesquisa é você botar, você não precisa nem pôr o CRM. Quer dizer, mesmo que seja 10 anos atrás, 12 anos atrás, você foi um azar danado também, né? Foi. De pegar um profissional que era bem conceituado e que errou e que não soube consertar o erro. Na verdade, e não assumiu também, né? Olha, eu quero colocar na tela, até aproveitando que a Dani vai comentar um pouquinho, algumas imagens que estão liberadas na internet. Você vai ver rosto de pessoas, mas são as próprias pessoas que colocaram, que estão disponíveis ali no Google mesmo, quando você coloca, que eu quero colocar na tela para você entender o que são esses erros e o que isso pode trazer para a vida de cada um. Pode jogar na tela, Danilo, por favor. Para você que está na tua casa entender. Olha o que aconteceu no nariz dessa menina. Por que eu estou mostrando esses procedimentos estéticos? Porque muitos desses procedimentos hoje já não são mais feitos por cirurgiões plásticos. Sim. São feitos por esteticistas até. E esteticista eu nem sei se pode fazer algo tão invasivo. Não. Já não pode, né, Dani? Podemos. Como profissionais da estética, a gente pode vir dando, Danilo. Um limite de tratamento cosmético e cosmecêutico. Aí, os profissionais que fazem harmonizações faciais. Olha isso, gente. Exato. Eu fiquei muito impressionada com essa foto e os exageros, né? Que a gente sabe que a gente sabe que acontece, né, Dani? Que não é mentira. Né? Possivelmente uma reação alérgica ou às vezes uma falta de preparação adequada, de higiene do local, de funcionamento. Então, você olhar como um todo, higiene do local, alvará de funcionamento, o produto ser de boa procedência, o profissional estar habilitado. Olha, essa moça é uma foto bastante famosa na internet. Essa moça era uma modelo, se não me engano, era uma modelo russa, e ela fez uma cirurgia plástica e ela ficou muito tempo sem fechar os olhos. Vocês lembram dessa história? Sim. Que o olho dela revirou, ela ficou sem fechar os olhos. O professor era um médico, ele esticou tanto o rosto dela que o olho dela não fechava durante muito tempo. Aí foi quando começou a reverter a cirurgia. É muito impressionante, né, essas imagens. Dá ressecamento de córnea, Imagina, a pessoa não consegue fechar os olhos e gera realmente um ressecamento. Agora, Dani, uma coisa que eu quero te perguntar, que eu acho que é importante. Algumas coisas podem ser fatalidade. Por exemplo, vamos imaginar que na hora que ele foi pôr a prótese na Di, sei lá o que aconteceu. No caso dela, não. Acho que no caso dela foi erro mesmo, né? Mas no caso da boca, por exemplo, você falou a pessoa tem uma alergia. Na maior parte dos casos, a gente pode dizer que é uma fatalidade, que de repente uma alergia você não tem como saber, identificar se a pessoa vai ter alergia àquele produto ou não? O fator alergênico você não tem como prever. Certo. E uma vez que você faz a aplicação e você percebe que ele começa a trazer um edema, um calor, um rubor, que são as características... Que na hora você já percebe alguma coisa? Ele tende a evoluir muito rapidamente. Ele evolui muito rápido. E aí o profissional ele tem que saber segurar ou resolver, entrar com uma resolutiva... Na hora. Rápida, na hora. Ah, entendi. Quer dizer que dá algum sinal o negócio, né? Sim, há sinais. Há sinais. Dá. Tanto de pressão, né? Então, no caso, por exemplo, do nariz, que é uma área muito vascularizada, você coloca um produto, você faz testes de vascularização, você observa esse cliente, esse paciente, você fica de plantão com ele em qualquer coisa que pode vir a acontecer. Seja um desconforto, uma dor um pouco mais aguda,
Existem sinais e o profissional ele tem que segurar. E caso ele se sinta inseguro de fazer o primeiro atendimento, o primeiro socorro, ele tem que ser encaminhado para um hospital, para um pronto atendimento, e aí a equipe de um pronto atendimento vai saber conduzir, seja uma alergia, seja uma falta de vascularização ou de circulação, ou até mesmo um choque anafilático, um grau de contaminação. Então, a gente está, assim, passível de acontecer, pode acontecer, e eu falo, né, até como professora, você precisa saber fazer e, principalmente, você precisa saber conduzir quando algo sai do normal. Mais do que saber fazer, você precisa saber consertar. Consertar. Ou saber não se desesperar tanto quanto e... Mas, na verdade, muitas vezes, por que a pessoa morre, que a gente vê? É porque se você não está habilitado para fazer aquilo, quando dá um problema, você sabe que se você se você levar para o hospital alguma coisa, vai sobrar para você. Sim. Então as pessoas não tomam muitas vezes a providência que tem que tomar de imediato, tentando consertar como sabe, de medo da punição. E é por isso que as pessoas morrem ou então ficam dessa maneira, porque você não quer admitir, você não resolve. E até vale como um alerta, que é o nosso papel, a informação. Não sentiu segurança da resolução, vá para um hospital. O profissional não te atendeu, ele não te deu uma resposta, vá para o hospital. Porque não espera não, porque pode ser fatal. Exato. Porque além, é muito desagradável falar de várias cirurgias, de uma cicatriz, de uma dor até psíquica que você teve, mas você está em vida, você está com a sua vida. E aí, óbvio que a gente vai evoluir para algumas... Para ir consertando. Exato. Ô, Di, me deixa eu te falar uma coisa. Como você já era casada? Você é casada? Não. Na época também não, você nunca casou? Não. Como é que foi esse período? Porque tem toda a vaidade mesmo de você sair. Você morou fora muito tempo, então... Eu morei dos 14 até os 35. Quer dizer, você veio para o Brasil só para fazer essa cirurgia, então? Da pálpebra, sim, que eu fiz a cirurgia da pálpebra. Mas é do seio? A do seio foi só para fazer a cirurgia. E daí você teve que ficar aqui mais tempo, na verdade, porque você não foi embora para casa, né? Eu tive que ficar mais tempo. A minha vida parou. As pessoas, meus amigos não entendiam o porquê, achavam que era exagero demais. Sabe, eu tentava explicar, eles pensavam que eu estava fazendo cirurgia por fazer, não para consertar. Porque é o tipo de coisa que você mostrar, vai ter que mostrar. Gente, olha meu peito aqui, como é que tá. Ninguém vai sair mostrando o peito por aí. Por ninguém. Quer dizer, não é? Exatamente. Daí, não é, Olga? Tem esse trave, a pessoa não acredita. Fala, essa daí é tão vaidosa que não gostou, resolveu fazer 200 vezes, até chegar no tamanho de peito que quer. Exatamente. E não foi o caso. Por quê? Eu me senti muito mal. Porque eu estava realizada profissionalmente, eu estava realizada nos meus estudos que eu fiz, em tudo. Amorosamente eu tinha namorado, mas eu não estava bem com o meu corpo. Ou seja, a minha residência principal é o meu corpo. Lógico, você olha no espelho... Eu poderia ter tudo, sabe? Carro, casa, fama, objetivos alcançados, mas eu não estava bem com a minha residência principal, que é o meu corpo. Porque a gente pode mudar de casa, a gente pode mudar de país, mas a gente não pode mudar de corpo. Então, isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu chorava muito, tive que fazer psicanálise e tal. Que é essencial, né, Olga? Exato. Porque nós temos no caso da Mari, que eu mostrei no início, que também é um longo, porque você também demorou para acertar tudo, para consertar tudo, né? Sim. E a Mari também já está há 5 anos buscando isso. Se você não tiver um embasamento, não só apoio da família, mas de um profissional, sim, isso pode trazer problemas sérios de autoestima, né, Olga? Claro, porque na verdade você foi em busca de algo para você se sentir melhor e você está pior. E como é que você lida com isso? Tem muita gente que fica traumatizada, que sai do trabalho, que começa a fugir de reuniões sociais. Enfim, a pessoa começa a limitar a vida dela até para não mostrar para os outros que tem algo errado com o corpo dela. E na prática, tudo isso colabora para quê? Para diminuir a autoestima, para elevar a ansiedade, a pessoa pode desenvolver pânico, pode desenvolver depressão e outros distúrbios emocionais. Então, é fundamental, nesse momento, que ela busque um suporte psicológico justamente para quê? Para ela ficar forte, saber lidar, né, com aquilo que não está muito bom no corpo dela. Com a espera, porque tem toda a ansiedade também de você querer resolver, e é algo que não tem, como a Dani falou, você tem que ter o mínimo ali para esperar, para o corpo esperar, para fazer outra, quer dizer, é uma coisa que não depende de você. Exato. Né? Então você tem que esperar, que foi o que aconteceu com você.
Sim, eu tive que esperar 1 ano. Dessa terceira, da quarta para quinta? Da quarta para quinta. Mas por que você teve que fazer outra depois? Porque daí o seu corpo absorveu. Absorvia e ficava as ondas, não dava. Não dava para operar. E daí o que o médico decidiu fazer? Mudar a técnica? Mudar o formato da prótese, colocar uma prótese cônica. Tá. Não sei o que é, mas daí mudaria... É porque tem a redondinha, tem uma redondinha assim e tem uma com projeção. Que ficaria mais pontudinha, mais vamos dizer assim. para encher esse vazio. Tá. Então foi essa que ele falou que ia colocar depois de 1 ano. Para ver se dava certo. Se dava certo. Só que ela custava muito caro na época, né? E também, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessas alturas da vida, se depois de 4 cirurgias você decidisse não ter mais prótese, não dava mais, né? Não dava. Porque já tinha destruído toda a parte do tecido e tudo, né? Tem mais essa. Sim, porque a gordura, né, que a gente tem nos seios, eu já não tinha mais. Eu já não tinha peito, então... Daí você ficou sem nada mesmo. Fiquei sem nada. Então não tinha nem a opção de falar, pelo amor de Deus, não vou fazer mais nada, não quero mais, não tinha mais essa opção. Só se eu ficasse sem peito. Não dava para fazer isso? Não dava para fazer. Daí você foi esperou um pouco para juntar o dinheiro? Eu para comprar esperei a icônica. 1 ano, mas eu não coloquei a prótese cônica por causa do valor que ela era no mercado na época. E não deu certo, né? Ai, Jesus amado. Aí não deu certo. Aí o doutor falou, olha, você tem que fazer assim e tal. Vamos operar. Aí, como deu errado só em um peito, ele falou assim, na próxima cirurgia, ele falou assim, vamos fazer só em um peito a cirurgia. Aí fiz só em um peito a cirurgia. Teve várias... Não deu certo de novo? Não deu certo. Mas por que não estava dando certo? A última vez que deu certo foi a hora que eu paguei a prótese cônica, que eu coloquei a prótese cônica, resolveu o problema. Que foi a 8ª? Foi a 8ª. Para resumir, a 8ª foi a boa, foi o Dr. Levi, ele não é mais desse planeta agora, ele já faleceu, mas eu devo muito a ele. Porque bendito Dr. Levi. Porque ele tem muita paciência comigo. Quer dizer que em 10 anos você fez 8 cirurgias? Exatamente. Na verdade, não foi em 10 anos 8 cirurgias, foram em 2 anos. Você fez tudo rápido assim, meu Deus? 2,5, assim. E hoje está tudo bem? Mas aí com um intervalo de 1 ano, né? Tá. Hoje está tudo bem, hoje está tudo bem. Quem vê os meus seios hoje não fala que eu fiz 8 cirurgias. Não parece ser que eu fiz 8 cirurgias. Está tudo ok. Graças ao Dr. Levi e a Deus, né? Que também às vezes pode acontecer de nunca dar certo, né, Dani? Depois de tantos erros, né? E como eu vi as fotos ali, estava vendo as fotos junto com vocês, sobre o procedimento do preenchimento labial. Eu tenho alergia, mas eu coloco preenchimento labial. Menina, mas se você fizesse 8 cirurgias, mas olha, nem se Jesus voltasse e pedisse, era capaz de eu passar alguma coisa de medo. Te juro. Que medo. Pois então. Não, aí você vê que ela fez quase nada ali, né, Dani? Porque ficou perfeita a harmonização dela, se não fosse PMMA, né? Para você que está na sua casa, a gente sempre fala de PMMA aqui. Ninguém está dizendo que é ruim, só que existem algumas recomendações e muito sérias, porque ele não é absorvível, o que significa que ele fica ali. Então, a nossa dúvida sempre é, esse material, para você ter a vida inteira, vamos supor que você viva assim, 100 anos, como é que vai ficar a sua boca depois de 100 anos, quando começa a cair tudo? É sempre o que a gente pensa. Alguns profissionais, a gente consegue... Eu conheço bons profissionais, já falei sobre isso aqui, pessoas que usam PMMA no bumbum, tem toda uma quantidade certa e tal. Então, não estou falando mal do produto, mas tem alguns lugares que não faz sentido, até para a gente que não entende, como no caso da boca, quando todo mundo sabe que se usa algo absorvível, né, Dani? Mas a gente usava muito o PMMA antigamente, antes da gente ter o acesso ao preenchedor de ácido hialurônico, que ele é absorvível. Certo. Antes dele acontecer, nós já tínhamos o PMMA, então a gente ainda encontra muito paciente, muitos tipos de próteses e colocações de PMMA no organismo do nosso paciente. O profissional também tem que saber a conduta, porque ele vai continuar querendo fazer procedimentos tecnológicos, ultrassom microfocado, e é limitante, principalmente porque ele é um material siliconado, não absorvível, e aí você aumenta a sinalização inflamatória do local, gerando aí realmente, às vezes, um fator alergênico. E o corpo todo, ele fica, a partir do momento que você tem o PMMA, eu falo que ele fica assim, um monstrinho adormecido. Ele é indicado, ele não é proibido no Brasil, mas ele tem algumas recomendações de volumes, volume, área,
colocações, até história clínica do nosso paciente. Porque qualquer coisa que você aumenta o processo inflamatório, ele pode ter uma resposta de sinalização e o corpo passa a rejeitar. E não importa a quantidade, porque ali é uma quantidade pequena na boca. Pequena, mas é uma área mole. O que pode ter sido uma alergia? Provavelmente o material, ele é siliconado, ele faz um tamponamento de vasos, diferente um pouco do ácido hialurônico, que a gente tem um risco de tamponamento, mas ele é menor. Agora, o silicone tamponou, você realmente começa a perder a vascularização no tecido. E aí começa a ter necrose. Foi o que aconteceu com aquela menina, com a Mari. E aí é um tecido não vascularizado, é um tecido apodrecido. Né? Assim, bem sutil falar, mas assim, apodrecido. Então, que é o que a gente vê, tanto que ela perdeu a boca. Isso, literalmente ela perdeu os lábios, né? Essa reconstrução está demorando, justamente por isso que tem todo esse processo de espera para você fazer uma outra cirurgia também, até que as coisas aconteçam e que possam voltar o máximo possível próximo daquilo que ela era. Não sei até se é possível completamente. Mas ao longo dos anos, exato, a gente não dá para prever. A gente também não pode prometer, porque esse paciente está muito sensibilizado. Então, a gente vai lidar com a expectativa, ele quer resolver rápido, né? Que não resolve, é impossível. A gente orienta, acalma, mas como eu vou ter calma? Não, vai ter que ter a cicatrização, né? Todos os níveis biológicos do nosso corpo normalizados, não tão inflamados, para que você consiga conduzir com sucesso um próximo procedimento. Eu queria chamar a Daíse para a nossa conversa, ela já está pronta? Só para conversar também, ela também tem uma história bem interessante a respeito de procedimentos estéticos, vou só verificar se ela já está pronta e queria colocá-la também no ar para conversar conosco. Fala para mim, Joyce, ela já está pronta? Não estou ouvindo o retorno aqui, mas vou aguardar então para poder colocar a Daíse na linha para conversar com a gente. Olga, o que a gente percebe também é essa ansiedade. Essa ansiedade, a gente pode, por exemplo, no caso é normal a ansiedade de você querer ver resolvido aquilo que era o teu sonho, né? Agora, são ansiedades diferentes, esse meu desejo de sempre fazer alguma coisa e o desejo de melhorar quando está errado é diferente? Totalmente diferente. Consertar aquilo que está errado é normal e natural. Agora, você nunca estar satisfeita com os procedimentos que você fez e você querer buscar uma perfeição que não existe, né? De repente você tem uma idealização na sua mente de que eu quero parecer com fulano, com ciclano, eu quero ter a boca X, o olho Y, o nariz, não sei o quê, e aí não dá certo, né? Porque na verdade cada ser é único. Cada ser tem um corpo diferente. E o mais importante em tudo isso é o quê? É você aceitar as próprias limitações do seu corpo. Então, muitas vezes, o próprio esteticista chega para você e diz, olha, tá bom do jeito que tá. Não, não tá. E, com certeza, essa pessoa vai encontrar algum profissional que faça. Que vai fazer. Meu Deus, viu? Exatamente. Que esse é o problema, né? Ô, Dani, acontece muito da pessoa querer ficar com a cara de alguém que não é dela? Ah, sim, sim, chega com a foto, olha, eu quero assim. Eu quero esse nariz. E há um limite estético, há um limite. Sim. E aí cabe o bom senso do profissional de conduzir da maneira correta, e a gente chama do dismorfismo corporal, que é quando você, depois de fazer vários procedimentos estéticos, você ainda não se vê transformado. Não se vê bem. O que hoje a gente tem, que está sendo muito interessante, é o uso da inteligência artificial em tecnologias que você tira foto do paciente, você sinaliza o que você vai realizar e ele mostra uma projeção de como vai ficar. Ah, legal, pra você ter uma ideia. Isso, e até cosmético. Se você, caso não passe um cosmético, ele mostra, se você não usar, ele vai ficar assim. Olha, isso é legal, hein? Legal. Ô, Deise, boa tarde, maravilhosa, tudo bem? Bem. Bom, primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, quanto você tem de altura? Seu áudio está um pouquinho baixo agora, mas a pergunta, você tem cirurgias plásticas? Não, a minha pergunta é quanto você tem de altura?
Ah, tem 1,73. Ah, então tudo bem, porque eu estou falando aqui das pessoas que olham alguém e querem ter aquele corpo. Eu já ia te perguntar se você tinha mais ou menos isso, porque eu tenho 1,76 e eu quero o corpo dela. Quero chegar lá nadando e quero o corpo de Deise, entendeu? Maravilhosa e corajosa. Deise, obrigada por você estar aqui com a gente, querida. Uma alegria ter você aqui conosco. É um prazer. Agradeço o convite. Ô, Deise, deixa eu só te colocar a par da nossa conversa, porque você vai mostrar um outro lado para a gente que eu achei muito legal. Eu tenho aqui comigo a Di, que é cantora e atriz, e a Di, ela tinha o sonho de fazer uma cirurgia plástica de implante mamário, porque ela tinha o seio muito pequenininho, isso mais de 10 anos atrás. Ela teve muitos problemas por conta de um erro médico bastante grave, eu sei que você passou por isso também. E ela deu uma diminuída, assim, não faz tanta coisa mais hoje. Põe um pouquinho de boca e tal, mas também ela já é perfeitinha, não precisa fazer nada. Depois mas essa boca é ácido hialurônico. Bem levinho. Bem levinho, mas mesmo assim eu tenho alergia, eu tenho que tomar antialérgico. E mesmo assim ela não parou de fazer. Não, que é o que acontece com a senhora, né, Deise? Que você também passou por um perrengue. E a Deise, eu preciso contar, que ela mandou o áudio, e o que eu contei ali por cima, você já fez uns 17 procedimentos, depois de passar, porque ela teve um problema sério também no implante mamário. Menina, de onde é que você tira tanta coragem, depois de passar o perrengue que você passou, e continuar fazendo os procedimentos? Qual é o segredo para ficar corajoso assim? Eu acho que eu brinco muito no meu Instagram, pessoal, né? A não quicar, não ficar trocando de médicos. Eu acho que eu mantenho sempre os mesmos médicos, porque, na minha opinião, o time que está ganhando não se mexe. Acredito que as pessoas têm muitos problemas com os médicos, com procedimentos, porque uma hora vai em um, outra hora vai em outro, outra hora vai em outro, então fica mudando, sabe? Sim. Eu acho que ter fidelidade como médico, tá ganhando, está fazendo um trabalho bem feito, é o primordial. Qual foi o primeiro procedimento ou cirurgia que você fez, Deise? A primeira vez, hoje eu tenho 46 anos. Na época, eu tinha 23 anos. Eu fiz uma lipoescultura no abdômen, nas costas, e coloquei toda a gordura no bumbum. Certo. Aí ele trocou ele colocou uma prótese em mim, que eu não tinha prótese, mas eu já tinha seios. Então, nunca ficou natural. Eu já troquei os meus seios 5 vezes. E foi na quinta que eu tive um problema que ele colocou 800 ml. Eu era casada com um americano, meu ex-marido americano. Então, eu coloquei uns peitões, né? Porque para agradar o marido. Mas a sua ideia era os 800 mililitros mesmo? É porque eu queria ter aquele colo marcado, desenhado, como eu tenho hoje. Só que nenhum médico tinha me falado que era possível fazer se eu tivesse tirado pele. Porque como eu sempre tive seios, eu tinha que ter tirado a pele, mas eu não queria aquele T. Sabe aquele T? Eu reduzi minha pele no cesto silicone, no que deu problema eu reduzi nesse aqui. Só que eu não tenho aquele T, eu reduzi só pela auréola, sabe? Sei. E hoje eu tenho os meus seios em pezinho, marcado, bonito, assim, a grande sensação é aonde eu fiz, com quem eu fiz os meus silicones. Mas depois de errar 5 vezes, na sexta eu acertei, que era só ter colocado por baixo do músculo. E daí, depois que você acertou, você não ficou com medo de continuar fazendo os procedimentos, Deise? Eu não vou mentir, assim, eu acho que nós, mulheres, sempre temos que procurar o que nos faz feliz, do que nós olharmos no espelho e falar, nossa, tá boa, tô bem, tá bem consigo mesmo. Se a gente tá bem com a gente, todo o resto ao nosso redor prospera da mesma forma que a gente, com o nosso consciente, com o nosso corpo, com atitudes, enfim. Eu acho que eu não sou contra a pessoa querer melhorar, eu sou contra a pessoa querer se transformar. Certo. Eu já perdi uma amiga, ela faleceu, ela foi sensação até, colocando bumbum. Ela sempre colocava bumbum em um médico, que é um médico que ele tira celulite, ele é muito famoso no mercado. Sei. E ela foi nele, e ele falou, não, seu bumbum eu não mexo mais. Aí ela foi no outro cara, não posso citar nome, porque ela queria colocar mais ainda, ela já estava bem, mas ela queria mais. Não, ela estava perfeita. Ai, meu Deus. Ela estava perfeita, mas o namorado gostava de bundão, aí ela foi colocar mais bumbum. E daí foi onde ela colocou um produto que chegou a... Assim, ela ficou um tempão com esse produto, a imagem ficou um pouco, assim, distorcida, porque era muito bumbum para um corpo, sabe? Era muito grande. Estava exagerado demais. Não, não tá bom. Tá, estava muito exagerado. Aí ela colocou muito e ela chegou a falecer. Ela faleceu, acho que fazem 2 anos.
Mas por conta dessa cirurgia? Por conta dessa cirurgia. Afetou a parte... agora eu não vou lembrar. Meu marido até é médico, mas eu não... Mas depois de um tempo, ela ainda ficou com um bumbum grande, mas depois de um tempo deu um problema. Ela ficou internada 1 ano no Albert Einstein. Meu Deus, que dó, hein, gente? Aí ela saiu do hospital, estava no cinema com o filho dela, deixou 2 crianças. Aí ela teve várias paradas cardíacas e a última ela faleceu. Começou a perder cabelo, perder dente, perder tudo. Foi triste. Fica aí para você ouvir mais na nossa conversa, que eu quero perguntar uma coisa para a Dani, que eu achei muito importante, que eu me lembrei da Andressa Urach, que na época um médico até chegou a comentar sobre isso. Eu fiz essa matéria na época falando porque essa história da pessoa, o médico que é da sua confiança, por exemplo, a Di vai lá e faz a cirurgia e quer fazer um maior e o médico fala, olha, você já teve vários problemas, você não pode. Você vai no outro e o outro faz. Ainda acontece muito e com estética mais, né, Dani? Porque você tem uma facilidade maior e um número muito grande de clínicas estéticas no país, de estética no país. Então, por conta disso, daí entra aquilo que nós tínhamos falado no início, de quem é a culpa. Nesse caso, existe uma imprudência nossa, que Daisy não faz e que é legal, eu sei onde eu vou e confio e não vou mudar, e se o cara falar que não vai fazer, eu não vou fazer. E de você ficar buscando em todos os lugares alguém que tope, e sempre tem um ser que topa, né? Infelizmente. Tem um limite estético, né, Keila? Eu acho que o mais importante é você respeitar o seu limite estético. Você vai pôr uma prótese dentro do seu corpo, do seu biotipo, você tem um limite estético de distensão de tecido, de acomodação, até para você também não gerar outros problemas no seu corpo. De saúde mesmo. De saúde. E essa não quicar, né, como ela falou. E você ter um histórico do que você já fez. Então, você vai no médico, qual é o laser que você fez? Qual é o produto que você utilizou? Qual o tipo de toxina botulínica você utilizou? Isso é essencial, é importante. E tá tudo bem você perguntar para o profissional, porque se o profissional também ele está habilitado, ele é um profissional competente, ele é responsável, ele vai conduzir você nessa informação. Então, a gente também recebe muitas pessoas o que você fez? Eu não sei. Com que você preencheu? Também eu não sei. Então, o próximo profissional, às vezes, ele vai ter um limite para aplicação. Para trabalhar mesmo. E aí ele vai ter que pedir esse histórico, fazer os exames preparatórios, até para um procedimento estético. Você vai fazer exame, vai investigar o que tem no produto. E, infelizmente, a gente tem histórias trágicas que vem de procedimentos e, infelizmente, é uma fatalidade, né? O profissional não quer aplicar algo para conduzir dessa maneira. O paciente, ele tem a expectativa, né? E cabe a nós informarmos o risco. Nós temos que informar todos os riscos antes de um procedimento e o paciente assinar a ciência, né? Mas, às vezes, a felicidade ali está tão grande que você... Então, mas existe uma conduta de aplicação, que é tanto para os profissionais, os professores que conduzem, as empresas que fornecem, elas também têm uma responsabilidade de conduzir uma educação da classe profissional que atua, e o paciente, ele ter a consciência do limite estético. Fui em não deu. Então, calma, né? E aí é realmente o dismorfismo que a gente tem que sempre estar. E a gente aprende o dismorfismo e como caracterizar isso no nosso consultório. Olga, eu gostei muito da maneira como a Daisy se comporta diante dos procedimentos. Eu acho legal você querer ser você, envelhecendo dessa maneira, envelhecendo bem, mas envelhecendo. E gosto do jeito que a Di tem conduzido isso também ao longo da vida, porque ela ainda é mais jovem do que a gente, e também tem essa visão da prudência, de você se sentir bem com o que você está vendo no espelho, mas sem querer ser outra pessoa, ou levar foto lá para ser o fulano, ou exagerar. E aí o exemplo disso não quis colocar o maior, eu quero só estar ali bem com o seio que eu tenho. Eu coloquei 800, não quero, é muito grande, entendeu? Não há marido que mereça, né, Daisy? Um peito de 800 mililitros, porque depois vai envelhecer e vai começar a pesar. Pior, ex-marido. Ex ainda, pelo amor de Deus. Aí que você tem que tirar mais rápido para nem lembrar do ex. E o problema que você vai ter na coluna... E o problema que você... 350?
Não, 650. 650, tudo bem, tá menos. É tipo assim, tá harmonioso, sabe? Harmonioso, então. Daí, Olga, como é que a gente acha esse equilíbrio? Porque é o que eu falei, a internet desequilibra a gente. Porque Daisy tem 1,73 m, está equilibrada e está bonita assim. Mas uma pessoa de 1,5 m, não adianta querer fazer tudo o que ela faz, ou uma pessoa de 1,80 m, se não tiver até estrutura óssea, não vai ficar bonito também. Sim. Como é que eu faço para gostar de mim e querer que eu melhore, e não querer ser outra pessoa? Na verdade, quando você quer ser outra pessoa, é porque você não está feliz com você mesma. Exatamente, menina. Então, você precisa de um acompanhamento psicológico para se conhecer melhor, para perceber aquilo que você tem de bom. E, muitas vezes, o nível de ansiedade alto faz com que você só olhe os seus defeitos, impede que você veja suas características positivas. Então, com o trabalho psicológico, você diminui a sua ansiedade, você começa a observar as coisas boas que você tem em você, e aí sim, você tendo amor próprio, você estando com uma boa autoestima, com um autoconhecimento de você, você vai entender que você nunca vai ter a boca de fulano, porque a sua boca é diferente da boca de fulano. Exatamente. Essa é a questão. O que acontece é que muita gente com baixa autoestima, com problemas, vários problemas emocionais, vai buscar na estética, uma aparência maravilhosa, achando que vai resolver a vida, e não vai. É quase como dizer, se você levou um pé no traseiro, Sim. perdeu o emprego, Sim. tá chateado, não pode entrar numa clínica de estética. Não. Tem que esperar. Exatamente. Porque você vai querer mudar você. Não é de... Você tá muito mal, não é, Daisy? Se tiver muito mal, espera dar uma amenizada no negócio, faz a terapia e depois vai melhorar. Porque senão você corre riscos. Exato. É verdade, não é, Dani? Porque já deve ter acontecido de você ter que barrar quando você tinha a clínica, de você falar, minha filha, pera, primeiro você para de chorar, depois vamos ver o que você vai fazer. Não, é verdade, porque senão você pode ter problemas seríssimos se você cai na mão da pessoa errada. Exato. E evitar, nesse momento dessa fragilidade, fazer procedimentos de cunho mais definitivo. Então, faça procedimentos estéticos porque faz bem, uma massagem, um procedimento, às vezes, de gerenciamento de gordura, uma harmonização de bumbum que não seja com prótese ou PMMA, que seja uma nutrição. Não seja nada definitivo. Exatamente. Tá. E ter bom senso e saber que o definitivo ele vai ter um limite de tecido, de expansão de tecido, um lifting depois... ele também tem um limite de número de cirurgias. E hoje a tecnologia estética, ela visa entregar resultados tão ou semelhantes ao que a gente alcança com uma cirurgia plástica em um procedimento não invasivo ou minimamente invasivo, muito mais seguro, menos risco de alguma alteração ou de queimadura. Então, o Brasil ele é o segundo maior mercado estético do mundo. Nós nos sentimos bem, nós somos felizes. Vaidosos. Vaidosas. Nós temos tendências, A gente tem o Brazilian Butt Lifting, o bumbum brasileiro, ele é um desejo de consumo no mundo. E há uma técnica cirúrgica. A gente entrega procedimentos que eles harmonizam, eles arrebitam, eles empinam, eles volumizam, porque a gente também vai perdendo, com o desgaste do colágeno. E faz bem, é saudável. Qual é e devagar. Técnica? Qual é a técnica? Qual é a técnica? Não, eu já ia... Qual é a técnica para levantar o bumbum e qual é esse milagre? Que eu também já quero saber. Eu também quero saber. Qual é o seu... Você ainda tem um sonho de uma cirurgia que você não fez, de que você gostaria de fazer? Alguma coisa que você gostaria de mudar? Eu queria fazer preenchimento com ácido hialurônico e fiquei sabendo também de uns fios que coloca para dar uma levantada. Mas eu tenho que estudar mais sobre o assunto para saber exatamente o que eu vou fazer. Para ir devagar. Por isso que eu estou perguntando. A experiência já foi, você está perguntando para a pessoa certa. Ô, Daisy, você tem sonhos ainda de alguma coisa que você não fez, que você gostaria de fazer, querida? Eu estou me segurando para não fazer um lift facial, porque chega uma hora que começa a cair, Não, pode até chegar, mas não é o seu caso, não. Não tem nada caído aí, não. Então, eu estou ouvindo vocês falarem ali, eu quero muito fazer o lift, mas tem aquele corte aqui, É o que eu fiz. Eu fico pensando no corte. Aí fico pensando assim, vou esperar uns 50, com 50 eu faço. Até 50 anos,
Acho que a tecnologia é tanta que eles vão arrumar alguma coisa sem corte. Eu acredito. Mas, menina, escuta só, eu acabei de fazer isso. Dá pra focar aqui na minha cicatriz? Dá não pra é mostrar nada. a cicatriz da Di? Não é nada. Segura o cabelo aí que Lu vai tá mostrando. preciso. Vira mais o rosto um pouquinho. Olha lá. Ó, e depois o cabelo cresce e esconde, não é Não tem nada... coragem, não. Eu amo ficar de coque, eu moro no Rio de Janeiro, então aqui eu vivo de coque. Gente, a Tô pessoa tudo tem... preso. Ô, Deise. Não tem coragem, não. Deise. Tem uma nova mulher. Ô, Deise. A pessoa tem 35 anos e fez o... Eu tô desesperando aqui, Olga. Eu fiz o Fox Eyes e a cirurgia da pálpebra. E não dá pra ver aqui. Não dá pra ver, claro que não. Não dá pra ver, não, tá perfeito. Você sim, você fez porque você não tá se sentindo bem, você tem que se encontrar mesmo. Mas eu acredito que nós, mulheres mais maduras, após os 40 anos, tá na hora de correr atrás disso. Você também vai ter 40 anos, você tá muito nova. As meninas hoje, muito novas, estão fazendo procedimentos. Quando chegar na nossa idade, não vai ter o que fazer, porque já fez tudo. Não, mas eu fiz por outra razão. Né? Meu olhinho era muito fechadinho e a minha pálpebra era caída. Era linda, era linda. Era caída sim, era caída. Tem colágeno, a gente tá perdendo colágeno. Ô, Deise, vem aqui me conhecer, viu? Que eu quero te conhecer pessoalmente quando você vier a São Paulo. Vem participar da nossa mesa, que a gente vai mostrar esse corpão maravilhoso aqui para todo mundo. Olha quem fala, você também é maravilhosa. Obrigada, viu, Deise? Fique aqui com a gente para a gente encerrar juntas aqui. Ô, Olga, eu acho legal essa troca, sabe? Da gente, né, Dani, mais do que nunca, da gente entender que a tecnologia, como eu falo, tá ao nosso favor, é muito além do corpo mesmo, até como eu coloquei no GC da Olga, mas é preciso tomar esse cuidado que a gente está mostrando para você. A gente está brincando aqui, mas dentro daquilo que cada uma das meninas já sofreu, elas encontraram um parâmetro para não sofrer mais. Então, já tem uma das dicas, é sempre o mesmo profissional. E entender que esse profissional tem que ser capacitado. Então, acho que isso já é um bom caminho. Não é que a minha autoestima está baixa, só quero ficar bem. Ponto. Tudo bem, né, Olga? Sim? Sem problemas. Tá. Assim como a gente troca a cor do cabelo, a cor do esmalte, o tipo de roupa que a gente vai vestir, você querer cuidar do seu corpo, da sua aparência, não tem nada de errado. Tá. O que você não pode é exagerar. Porque o problema é sempre assim, né? Os extremos, o exagero de qualquer coisa não é benéfico para você. Então, a partir do momento em que você só vive em função de fazer procedimentos estéticos, você fica com vergonha muitas vezes de sair porque teu olho não está perfeito. Enfim, quando você percebe que você está ficando, digamos, vivendo a ditadura da estética, aí é hora de você parar e pensar, peraí, eu estou buscando uma perfeição que não existe, que eu vou sofrer a vida inteira, porque todo procedimento estético, principalmente invasivo, tem um sofrimento, né? Você precisa lá esperar o procedimento, sei lá, eu não sei explicar direito, mas enfim, você precisa esperar um tempo para você tudo ver de uma vez, resultado. o tempo inteiro. Exatamente. Então, o mais importante de tudo é cuide de você para que você fique bem. De dentro para fora. De dentro para fora. Porque quando você está bem aqui dentro, quando você se olha no espelho, você se acha bonita do jeito que você está. Você pode querer melhorar uma coisa ou outra, mas você se aceita como você é. Você está feliz, né, Di? Eu tô feliz, dá para mudar um pouquinho umas coisinhas, mas está feliz. Só o bumbum agora, mas eu vou resolver com a doutora aqui. Ela já falou que sabe fazer mesmo. Já falou que tem jeito, né, Di? Vamos fazer uma parceria, uma amizade sincera. Já falou que tem jeito, né, Di? Já falou que tem jeito. Tem jeito para tudo, né, Semana Dani? que vem já tô lá no consultório dela. Tem jeito para tudo, né, Dani? Tem. Com responsabilidade. Com responsabilidade. Lembrar que a estética ela é uma área da saúde. Então, o olhar do profissional para a saúde, para a responsabilidade, e como a gente estava falando do bumbum, então o bumbum ele vai desarmonizando, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo força e tônus muscular e a gente vai ficando com algumas alterações. Será que é de primeiro já colocar Nunca, só tem que esperar. Prótese? Não, vamos então tratar a musculatura, porque é possível você aumentar a musculatura, a força, melhorar o seu resultado até de academia, por soluções, cosméticos. E em todas as coisas, esse cuidado. Exato. E aí, progressivamente, cereja do bolo,
preencheu, ficou. Pronto. Obrigada, Dani. Antes de encerrar, quero agradecer a Deise, a Olga, a Di. Obrigada, viu, minha querida? Uma alegria te conhecer. Vai voltar aqui para cantar, viu? Dani, obrigada, minha amiga, de você voltar. E eu quero dizer uma coisa importantíssima para você, que no mês de dezembro do ano passado, a Anvisa liberou várias outras determinações que são uma maneira de fiscalizar melhor o trabalho de todos os profissionais ligados à área, não só de cirurgia plástica, mas estética. Então, tem aqui na tela, você acessando esse site do governo, lá você vai ter tudo que você tem que exigir quando você vai numa clínica ou conversa com o médico para fazer um procedimento. Nesta mesma página do governo, tem também lá um link ali que você vai clicar para fazer a tua denúncia. Que a denúncia é extremamente importante, porque toda denúncia que chega na página do governo federal, ela já é encaminhada para os conselhos regionais de medicina, de estética, de fisioterapeutas, para todos. Então, é muito importante que haja este teu comprometimento também de denunciar quando você souber que algum profissional também já fez algo que é inadequado e também não tem a capacitação para isso. Então, que fique para você essa orientação importante. Quero te agradecer demais pela companhia hoje. Espero que os nossos convidados tenham te ajudado muito a ter essa conscientização. O nosso programa vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, justamente para que você possa assistir e pensar um pouquinho. Primeiro, você precisa gostar de você. E depois você procura um profissional para dar uma incrementada naquilo que você já ama. Porque Deus fez a gente perfeito. Tem umas coisinhas que dá para melhorar? Dá. Mas com responsabilidade sempre, tá bom? Um beijo para você. Deus te abençoe. A gente se vê amanhã.